Se Jesus enviasse uma carta para sua igreja hoje, o que é que ele diria? Ele apontaria os seus erros ou talvez ele elogiaria a sua fé? O que é que ele falaria para sua igreja, para você? Sabe, no Apocalipse, no livro do Apocalipse, Cristo escreveu através de João 7 cartas, 7 mensagens diferentes, pessoais e importantíssimas, sem filtros. Mas sabe o que é mais assustador? Essas 7 cartas continuam valendo ainda hoje. Essas 7 cartas estão lá no livro do Apocalipse, do capítulo 2 até o final do capítulo 3. Mas elas são introduzidas ali no capítulo 1, no verso 10. E a gente vai passar por isso hoje nessa introdução às 7 cartas do Apocalipse. Sabe, quando eu era mais jovem, estava na faculdade, eu lembro que na tentativa de fazer um trabalho sobre algo que eu gostava muito, um professor me disse assim: você tem muito potencial. Você tem muito potencial, Matheus. Eu lembro até do rosto dele falando. Você tem muito potencial, mas você está gastando energia no lugar errado, nas coisas erradas, nas ferramentas, talvez nas fontes erradas. E ele fala assim: eu estou em oração para que você encontre o tema certo, aquele tema que vai mudar a sua vida. E eu me lembro dessa história até hoje, porque na hora eu fiquei com raiva, porque eu achava que eu estava no caminho certo, fazendo as coisas certas naquele trabalho. Mas na perspectiva do professor, que era quem conhecia muito mais do que eu estava indo para o lado errado. Foi Deus me usando, através de Deus usando aquele professor para me alcançar, para me usar também, porque aquele trabalho acabou virando uma coisa muito incrível que eu quero compartilhar com vocês posteriormente. E essa mensagem eu descobri posteriormente que não era do professor, mas sim de Deus através dele, porque ele se deixou ser usado. E da mesma maneira, Cristo ele escreveu cartas para 7 igrejas e usou João para que essas cartas chegassem até elas. São cartas que confrontam, são cartas que confortam, são cartas que corrigem. Elas têm diversas funções, mas elas têm mensagens muito especiais. Mas sabe, eu quero bater de novo no ponto que eu já falei. Essas cartas, elas foram escritas por Jesus, não por João. Cristo usou João naquele momento para passar uma mensagem. Em Apocalipse capítulo 1, como eu falei para vocês, a partir ali do verso 11, mas eu quero ler com vocês o verso 10 também, diz assim: no dia do Senhor me achei no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a introdução das 7 cartas. Ali Deus usa João e fala: João, eu preciso que você passe uma mensagem. Você não está aí na ilha de Patmos à toa, eu preciso que você passe uma mensagem para essas 7 igrejas, uma mensagem que Cristo tinha para elas. E João apenas transmitiu essa mensagem que veio de Deus, porque Deus, Jesus, Cristo, é quem conhece cada coração, cada igreja, cada realidade. E isso nos lembra que a mensagem que a gente ouve na igreja, muitas vezes ela não é só do pregador, ela vem de Cristo. Cristo usa pessoas até hoje em dia para passar a mensagem que ele quer, para que ela chegue em nós, para nos transformar, para nos mudar. E essas cartas, elas são específicas para aquelas igrejas, mas elas também são proféticas, sabe por quê? As igrejas eram reais, com problemas e virtudes reais. Aquilo que é apontado nas cartas é real de cada uma daquelas igrejas, mas essas igrejas também representam, de acordo com a visão historicista, fases da história da igreja. E a gente vai falar sobre isso já já na carta da igreja de Éfeso. A gente vai começar nesse ponto, mas representam fases da história do cristianismo, onde Deus estava passando para aqueles cristãos uma mensagem especial para aguentar e para melhorar durante esses períodos. E além disso, elas também mostram tipos de cristão, o que nós devemos fugir, o que nós devemos fazer para que nós possamos, em última instância, alcançar o céu. Tem Éfeso que perdeu o primeiro amor, tem Sardes que está morta, tem Laodiceia que está morna, e nós vamos passar por cada uma dessas cartas. Mas o terceiro ponto que eu queria falar aqui para vocês é que essas cartas também são para você. Essas cartas não são somente para aquelas pessoas, para períodos históricos ou para tipos de cristão, elas são para você. Cada mensagem termina dizendo assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo assim: preste atenção, isso é para você também. Antes de apontar o dedo para a igreja, olha para dentro. Antes de falar essa igreja está errada, essa abençoada dessa igreja fez tudo errado, olhe para dentro de você, porque essas cartas servem para nós também. E a pergunta que eu te faço é: qual dessas cartas descreve a sua fé hoje? Fica ligado, acompanha a série para você entender qual é que mais descreve o que você está vivendo nesse momento.
Mas eu quero concluir aqui falando assim: Jesus, ele ainda escreve cartas, mas agora elas não são em pergaminhos como foi antigamente, elas são impressas no coração através do Espírito Santo. E se ele te escrevesse uma carta hoje, o que é que ele diria para você? Talvez ele dissesse: volte ao primeiro amor. Talvez ele dissesse: eu tenho uma porta aberta para você agora. Ou talvez ele dissesse: eu estou na porta do seu coração, batendo, esperando para entrar, porque você me deixou do lado de fora. Essa é a voz dele falando com você agora. Cristo está aí, falando com você agora. Talvez através de mim, talvez através das suas decisões que você tomou até chegar aqui. Cristo sabia que você precisava assistir esse vídeo e ele está falando com você agora. E isso é um convite para um reavivamento pessoal, tanto hoje quanto ao longo dessa série, para que você fique mais perto dele, para que você conheça esse Salvador, que escreveu 7 cartas no passado e continua escrevendo cartas hoje no seu coração. Mas se você quer caminhar comigo por essas 7 cartas do Apocalipse de uma maneira mais leve, um devocional, e descobrir o que é que Jesus tem para dizer para a igreja, para aquelas igrejas e para o seu coração, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não ficar de fora e comenta aqui embaixo assim: eu quero ouvir a voz de Jesus, para que eu saiba que você vai estar acompanhando essa série, para que eu já comece a orar por você, para que Cristo transforme o seu coração ao longo de toda essa série. Ao longo dos próximos episódios a gente vai explorar uma carta de cada vez, cada uma no seu tempo, e eu te garanto, nenhuma delas vai te deixar do mesmo jeito, porque Cristo quer te trazer para mais perto dele, e ele vai usar essa série, essas cartas para fazer isso. Por isso, comenta aqui embaixo: eu quero ouvir a voz de Jesus e eu quero orar por você e te mostrar o que as 7 cartas do Apocalipse têm para nos ensinar hoje em dia. Até mais, fique com Deus, um abraço.